Capítulo 196. Uma honra participar de uma cerimônia. O que você quer dizer? O rosto de Tajana se encheu de choque quando ela agarrou o braço da amiga e perguntou com urgência: você é uma das guerreiras elfas negras de elite do clã. Como puderam te escolher como oferenda ritual? Vênia balançou a cabeça. Esta cerimônia é diferente das habituais. O mensageiro da Imperatriz descerá e salvará a cidade das aranhas. Somente os elfos negros mais devotos podem participar desta cerimônia. Nós nos tornaremos parte do mensageiro divino, mataremos aquele mago e então retornaremos ao reino divino com o mensageiro. Ao ver os olhos fanáticos da amiga, o rosto de Tajana empalideceu de incompreensão. Por que elas poderiam ser tão fervorosamente devotas a uma entidade que desapareceu há mais de 1000 anos? Era como se tivessem enlouquecido. Vênia, você vai morrer. Tajana não podia ficar parada assistindo sua amiga se sacrificar. Está tudo bem, Tajana. Vênia sorriu genuinamente. A morte não deve ser temida. Se eu retornar ao reino divino, renascerei sob o poder da Imperatriz e ganharei a vida eterna. Vendo que Tajana estava prestes a protestar, Vênia a dispensou com um gesto. Pare, Tajana. Somos os súditos mais leais da Imperatriz. É uma honra seguir suas ordens. Com isso, Vênia se virou e caminhou em direção ao templo central. Tajana ficou imóvel, com a expressão confusa e perplexa. Ao mesmo tempo, guerreiros elfos negros de toda a cidade das aranhas corriam para o templo central. Chamas roxo-escuras queimavam e tremulavam entre as estalactites penduradas no teto da caverna, iluminando o contorno do templo abaixo. O enorme templo pairava como uma criatura monstruosa na escuridão, com a boca escancarada, esperando que sua presa se aproximasse voluntariamente. Cidade do Banco. Como a cidade-estado mais próxima da cidade das aranhas, também era a linha de frente contra os elfos negros. Para retardar o avanço da Aliança Estelar, os elfos negros não apenas capturaram todos os escravos, como também demoliram as muralhas da cidade e a maioria dos edifícios antes de partirem. A Aliança Estelar foi forçada a interromper seu progresso para consertar a cidade. Mas isso convinha perfeitamente a Xemã. Ele nunca queria atacar a cidade das aranhas muito rapidamente. Essa pausa lhe deu a oportunidade de passar 1 ou 2 meses consertando as muralhas e edifícios. Depois de meditar, Xemã foi direto para seu escritório. Embora precisasse comandar a guerra, ele não negligenciou seu treinamento e estudos. Essa era a base do aprendiz de mago. Participar da guerra era ganhar mais pontos de contribuição para trocar por recursos para aumentar seu poder, que era o objetivo final. Xemã não perdia de vista o que era realmente importante. Ao entrar no escritório, encontrou a Pira absorta na leitura de relatórios de batalha, tão concentrada que nem percebeu sua aproximação. Só quando Xemã entrou, ela ergueu os olhos e sorriu. Você chegou bem na hora. Há alguns documentos para você assinar. Xemã era o comandante daquele exército, e a Tira era seu representante. Muitos documentos exigiam a assinatura de Xemã para serem aprovados. Xemã os pegou, assinou rapidamente e perguntou: e os 2 golems? Um novo lote de pedras de mana acabou de chegar, e eles foram recarregar. Recarregar significava inserir pedras de mana em seus corpos. A Tyr descobriu mais tarde que, embora os golems fossem poderosos, seu consumo de energia era assustador. Uma única batalha podia consumir cerca de 10 pedras de mana intermediárias, que valiam quase 10.000 moedas de ouro. A Aliança Estelar fornecia pedras de mana a preço de mercado. Eles eram praticamente poços de dinheiro. Qual golem devemos usar na próxima batalha? Perguntou a Tyr. Xemã pensou por um momento e disse: o Golem 1 acabou de matar um elfo-aranha há alguns dias e ainda não se recuperou completamente. Vamos usar o Golem 2 em seguida. Para evitar aterrorizar os elfos negros e desmoralizá-los completamente, Xemã teve o cuidado de evitar que os 2 golems aparecessem no campo de batalha ao mesmo tempo. Ele enviou apenas um para lidar com os elfos-aranha de cada vez.
Como ambos os golems podiam mudar de aparência, desde que mantivessem a mesma forma, os elfos negros não conseguiam perceber a diferença. E a propósito, o professor tem novas ordens. Atir entregou um pergaminho. Shema o pegou e leu, com uma expressão peculiar. Atir, que já tinha visto o conteúdo, perguntou, perplexo, o que o professor está planejando? Uma coisa é nos dizer para não pressionarmos a cidade das aranhas com muita força, mas agora ele quer que os cerquemos sem atacar. Shema estava igualmente confuso, mas disse, o professor deve ter um plano. Seguiremos as instruções dele. Isso nos dará mais tempo para treinar. É verdade, concordou Atir, acenando com a cabeça. Ganhar pontos de contribuição durante o treinamento era uma oportunidade rara. Ouvi dizer que Cor e Ethan estão progredindo bem, vencendo várias batalhas importantes. Afinal, há 2 legiões de golems de médio porte lá, e aquela tal aliança da Estrela Cadente definitivamente não é páreo para eles. A guerra no Noroeste pode acabar ainda mais cedo que a nossa. Os dois conversavam casualmente quando, de repente, um soldado se aproximou apressadamente da porta do escritório e se curvou para ambos. Meu senhor, os batedores relatam que o exército da cidade do demônio aranha está se aproximando de nós. Shima congelou, virando-se para encontrar o olhar de Arthur, e viu a mesma expressão de surpresa refletida em seus olhos. Antes de entregar as cidades-estado afiliadas, a cidade aranha tentava evitar o impacto das forças da Aliança Estelar e concentrar suas tropas para defender a cidade aranha. Mas agora, eles abandonaram sua vantagem defensiva e tomaram a iniciativa de atacar. O que esses elfos negros estão tramando? Eles não estão aqui para se render, estão? Brincou Arthur. Se fosse esse o caso, seria uma rendição fingida, disse Sherman, sem demonstrar confiança nos elfos negros, famosos por sua astúcia. Além disso, eles não vieram com seu exército para se render diretamente. Após uma breve troca de piadas, os dois não perderam tempo e correram em direção ao portão da cidade. Ao chegarem ao topo da muralha, testemunharam o exército dos elfos negros reunindo suas formações à distância. Este número, toda a cidade aracnídea deve ter sido esvaziada. O rosto de Arthur tornou-se mais solene. Shima também franziu a testa. A julgar por essa postura, Darkrai estaria tratando a batalha iminente como sua última resistência. Mas o que o deixou perplexo foi a fonte da audácia dos elfos negros. E isso também coloca o lado atacante em desvantagem. Essa ação foi, sem dúvida, muito incomum. No entanto, ao olhar para o parceiro secreto que aparecera ao seu lado em algum momento desconhecido, uma ponta de alívio inundou o coração de Shima. Não importa o que os elfos negros estejam tramando, com 2 fantoches secretos em mãos, não há necessidade de se preocupar muito. O exército dos elfos negros logo lançou seu ataque. As tropas escravas ainda lideravam o ataque, e foi somente quando estavam quase esgotadas que as forças Tauren e a cavalaria lagarta lançaram seu ataque feroz. Bum! Os portões da cidade se abriram e o exército de golems marchou em formação perfeita, formando uma muralha colossal diante da entrada. Eles permaneceram firmes, detendo o avanço do inimigo. No piscar de olhos, ambos os lados se envolveram em uma batalha caótica, e o ar acima do campo de batalha ecoou com gritos de guerra ensurdecedores. Shima olhou fixamente para a retaguarda do campo de batalha. A audácia dos elfos negros em lançar uma ofensiva contra a cidade Banque certamente não se baseia apenas nessas tropas. Eles devem ter outras forças ocultas na manga. Seria um influxo de Spinarak ou seria algo mais? Shima logo se livrará de suas dúvidas. Uma sombra escura surgiu do acampamento dos elfos negros, parando brevemente no ar antes de disparar em direção a eles como um relâmpago e pairar sobre o campo de batalha. O brilho da pedra da lua logo iluminou a figura do visitante. Espírito Jua. Não, não é isso, disse Arthur, estreitando as pupilas. Que tipo de criatura é essa? A criatura pairando sobre o campo de batalha assemelhava-se a uma aranha gigante, mas, ao examiná-la mais de perto, notava-se que sua metade inferior, o corpo da aranha, era ainda maior e mais escura do que qualquer aracne já vista.
À distância, parecia um buraco negro flutuando no ar, com 8 pernas longas e finas balançando no vazio, suas bordas afiadas brilhando com uma luz arrepiante. Acima do corpo da aranha, havia uma esbelta e encantadora forma feminina de elfa negra. O corpo nu, desprovido de qualquer roupa ou armadura, era adornado com estranhos padrões carmesim em sua pele negra, intrincadamente entrelaçados para formar horríveis aranhas vermelho-sangue. Sob o brilho da pedra da lua, a beleza sinistra dessas marcas era acentuada, criando um fascínio sobrenatural. Shima encarou a criatura meio-aranha com uma mistura de admiração e incerteza. Seus olhos se arregalaram ao observar a forma incomum da criatura, uma mistura de feições aracnídeas e humanas. Os 8 olhos da criatura pareciam brilhar como uma inteligência sobrenatural, e suas pernas finas se contraíam como uma energia perturbadora. Por algum motivo, o monstro lhe dava uma sensação de ameaça incrivelmente intensa, muito maior do que a do elfo aracnídeo. Enquanto Sherman e Arthur ainda estavam pasmos, o monstro meio-aranha soltou um grito agudo e avançou em direção às muralhas da cidade como uma bala de canhão. No meio da jornada, 2 golems de ferro de elite avistaram o monstro meio-aranha. Um clarão de luz emanou de seus peitos, e eles desencadearam um ataque simultâneo de ondas sônicas destruidoras e mísseis arcanos. No entanto, o monstro meio-aranha nem sequer olhou, seu enorme corpo de aranha atravessando as ondas sonoras distorcidas e os mísseis mágicos como uma força bruta. Então, com um balanço cruzado de seus 8 membros, 8 lâminas de luz em forma de crescente desceram do alto, fatiando os 2 golems de aço de elite em pedaços. Um golem dourado ativou seu feitiço de levitação e voou para o céu, bloqueando o caminho da criatura meio-aranha. Ele desferiu um golpe devastador com seus punhos de ferro, fortalecidos por magia, mas a criatura rapidamente cortou seus braços com um balanço rápido de suas lâminas duplas curvas. A luz fria brilhou, e a enorme estátua do demônio Jinshin, ouro espiritual, foi instantaneamente dividida em vários pedaços. Tudo aconteceu em um piscar de olhos, deixando Sherman sem tempo para reagir. Sem se importar com a perda do golem, ele rapidamente ordenou que os golems restantes mantivessem distância das criaturas meio-aranha. O poder deste monstro claramente não é menor que o de um Spinarak, e golems comuns não são páreo para ele. Enquanto os golems recuavam, as criaturas meio-aranha ignoraram esses lacaios e avançaram implacavelmente em direção às muralhas da cidade, com os olhos fixos na garota fantoche secreta desde o início. Sem precisar ser avisada, a donzela secreta já havia levantado seu manto cinza e saltado da muralha para encontrar a criatura meio-aranha. Em um instante, chamas crescentes e relâmpagos violentos irromperam, atingindo o monstro meio-aranha. O poder de conjuração da donzela secreta não era páreo para o golem de aço de elite, e desta vez o monstro meio-aranha não resistiu. Em vez disso, esquivou-se agilmente, como um fantasma, aproximou-se da donzela secreta, brandindo sua lâmina curva e seus membros de aranha para golpeá-la. A donzela secreta não demonstrou medo, brandindo sua espada longa encantada para atacar ferozmente. Em um instante, eles estavam presos em uma feroz batalha aérea, a luta visivelmente esquentando. A donzela secreta empunhava sua espada em uma mão e lançava feitiços com a outra, combinando técnicas físicas e magia com um ímpeto impressionante. Embora o monstro meio-aranha não pudesse lançar feitiços, ele se destacava em inúmeras armas, e os padrões vermelho-sangue em seu corpo pareciam fornecer algum efeito defensivo. Cada vez que um feitiço atingia um monstro meio-aranha, os padrões vermelho-sangue brilhavam e anulavam o feitiço, deixando-o ileso. Por um momento, eles ficaram em um impasse. Incapaz de ganhar vantagem, o monstro meio-aranha pareceu ficar furioso, soltando um grito agudo. Chamas violetas de repente se acenderam em seu corpo, e sua aura surgiu. Os 8 membros do corpo da aranha foram envoltos em uma camada de chamas violetas, cortando uma densa teia de lâminas sombrias em direção à donzela secreta. Cada golpe fazia o corpo da donzela secreta ondular levemente. Shima e Adriel não puderam deixar de se assustar com o que viram.
Só eles sabiam que as capacidades defensivas da donzela secreta haviam despencado repentinamente. Momentos antes, ela conseguira resistir aos ataques do monstro meio-aranha, então como essas chamas violetas poderiam ser tão aterrorizantes? Shi-Man franziu a testa enquanto olhava para as chamas violetas no monstro meio-aranha. Por algum motivo, a aura que emanava daquelas chamas violetas lhe dava uma forte sensação de opressão. Não é energia elemental, nem poder mental. Nunca vi tal natureza de energia antes. A mente de Shi-Man se encheu de choque e dúvida. Quando o monstro meio-aranha liberou as chamas violetas, a donzela secreta logo se colocou na defensiva. Os olhos de Adriel se arregalaram em choque. Afinal, a donzela secreta era comparável a uma maga formal, mas este monstro meio-aranha poderia dominá-la. Ao mesmo tempo, no acampamento dos Elfos Negros, as 12 mães de clãs olhavam intensamente para o campo de batalha, observando atentamente a performance do monstro meio-aranha. Quando viram o monstro meio-aranha dominar completamente o oponente, assumindo firmemente a liderança, todas soltaram um suspiro de alívio, com os rostos transparecendo uma expressão alegre de quem estava aliviado. Verdadeiramente um mensageiro divino, aquele mago não era páreo para ninguém. Os olhos de Felir, a mãe do clã, brilhavam como uma luz fervorosa. Um sacrifício tão grande não foi em vão. Oroli, no meio da frase, retrucou de repente, balançando a cabeça para dissipar os pensamentos desrespeitosos. Como isso poderia ser um sacrifício? Era a honra dos guerreiros elfos negros. Felizmente, as outras mães de clã estavam eufóricas demais para notar suas palavras. Lestra, a mãe do clã, sorriu. Com aquele mago morto, a aliança estelar ficará um caos por um tempo. Podemos aproveitar esta oportunidade para contra-atacar. Exatamente. Felir, a mãe do clã, assentiu enfaticamente. Assim que aquele mago morrer, a aliança estelar não será mais nada a temer. Os outros também se encheram de vigor renovado. Com um mensageiro divino, a cidade-aranha demoníaca certamente unificaria o domínio sudeste e todo o mundo subterrâneo. Uma figura se lançou como um meteoro, colidindo com o chão, obliterando mais de 10 guerreiros elfos negros e golems em escombros, criando instantaneamente uma enorme cratera. A donzela secreta jazia espancada no centro da cratera, com o corpo coberto de feridas e o braço esquerdo decepado na altura do ombro. O monstro meio-aranha pairava no ar, com o olhar frio fixo na donzela secreta, os olhos cheios de frieza e indiferença. Vitória! Felir, a mãe do clã, sorriu triunfante. O acampamento dos elfos negros irrompeu em aplausos, com versos ocasionais de louvor misturados. As mães dos clãs elfos negros não repreenderam seus guerreiros, seus rostos também demonstravam expressões de alegria. A batalha estava decidida. No ar do campo de batalha, o monstro meio-aranha ergueu sua lâmina curva, seu corpo aracnídeo erguendo seus membros afiados. No instante seguinte, despencou, como uma estrela cadente, com o objetivo de acabar com a donzela secreta. Para a surpresa de todos, o ataque foi bloqueado. Uma figura alta e esguia estava diante do monstro meio-aranha, ambas as mãos empunhando uma espada para aparar a lâmina curva e os membros em queda. À distância, Felir, a mãe do clã, olhou para a donzela caída na cratera profunda, depois para outra donzela bloqueando o mensageiro divino, seu rosto demonstrando uma mistura de choque e confusão. Capítulo 197. Nos encontraremos novamente. O que estava acontecendo? As matriarcas dos elfos negros olharam em choque para a segunda garota que aparecera. Ela era idêntica à que jazia no chão, tanto na aparência quanto no físico, como se tivessem sido esculpidas no mesmo molde. O que está acontecendo? Sussurrou a matriarca Felir, incrédula. Mas ninguém respondeu à sua pergunta. Todos estavam em estado de choque intenso. Só quando a matriarca Auror exclamou que voltaram à realidade. Olhem para o braço dela. Seguindo o olhar dela, elas se concentraram no ferimento no braço decepado da garota caída, suas pupilas se estreitando em uníssono. O ferimento não revelava carne e sangue, mas um líquido que fluía como o mercúrio.
O rosto da matriarca Lesta empalideceu. Se fosse apenas uma linhagem peculiar que causava a substância semelhante a um mercúrio, poderia ser explicado. No entanto, o aparecimento da segunda garota a levou a uma hipótese aterrorizante. A jovem bruxa que eles presumiram ser a controladora da Aliança Estelar poderia não passar de uma marionete. As outras matriarcas elfas negras rapidamente chegaram à mesma conclusão, com os rostos sombrios. Talvez sejam bruxas gêmeas, disse a matriarca Felier com os dentes cerrados, mas mesmo enquanto falava, sabia o quão absurdo aquilo soava. Bruxas já eram raras, e bruxas gêmeas eram ainda mais raras. A probabilidade era incrivelmente baixa. A verdade era clara e estava bem na frente deles. Eles simplesmente não conseguiam aceitar. Afinal, se essas garotas poderosas eram marionetes, quão poderosa deveria ser a bruxa que as criou? O simples pensamento lhes causou arrepios. Enquanto isso, o monstro meio-aranha parecia igualmente assustado com o aparecimento repentino do segundo boneco. Seu rosto injetado de sangue demonstrava surpresa, mas essa expressão foi rapidamente substituída por uma malícia intensa. Não importava quantos viessem, ele mataria todos. Clang! O som áspero de metal se chocando soou quando o monstro meio-aranha brandiu sua lâmina contra a garota marionete mais uma vez. A batalha recomeçou. Nas muralhas da cidade, Xemã e Átila soltaram um suspiro de alívio. Felizmente, o segundo boneco havia chegado a tempo. Se tivessem perdido um ali, não conseguiriam explicar ao professor. Embora não soubessem o custo exato dos bonecos, Xemã imaginou que não seria muito menor do que o custo de formar um pequeno exército de golems. Afinal, eram bonecos comparáveis a bruxas. Naquele momento, a situação no ar mudou novamente. A garota marionete ferida saiu da cratera, sua pele adquirindo um brilho semelhante a um mercúrio. A substância líquida em sua superfície fluiu rapidamente, convergindo para o braço decepado, regenerando rapidamente novos ossos e carne. Em pouco tempo, seu braço direito havia crescido novamente e sua pele retornou à cor normal. Surpreendentemente, a garota marionete totalmente curada não se juntou ao ataque ao monstro meio-aranha, mas recuou. A garota marionete, já em combate com o monstro, também recuou. O monstro meio-aranha estava prestes a persegui-lo quando parou repentinamente, seu corpo enrijecendo no ar. Virou a cabeça para olhar o vazio próximo. Lá, uma figura havia aparecido, observando-a com um olhar curioso. Ao mesmo tempo, ambos os lados da batalha notaram a aparição repentina. Reconhecendo a figura, os rostos de Xemã e Átila se iluminaram de alegria. Mestre! A figura era ninguém menos que Suna. Enquanto-se perplexo sobre o porquê de sua professora estar ali, Xemã e Átila sentiram uma onda de alívio. Preocupavam-se que as duas marionetes pudessem não ser páreo para o monstro meio-aranha. Mas com a professora ali, tudo ficaria bem. Do outro lado, os rostos das matriarcas elfas negras empalideceram. Só de ver as duas marionetes paradas em silêncio atrás do recém-chegado, elas puderam adivinhar sua identidade. O verdadeiro controlador da Aliança Estelar, a bruxa que criou aquelas marionetes poderosas. Temos uma mensageira divina. Não há com que se preocupar. Disse a matriarca Felier com os dentes cerrados, como se tentasse se tranquilizar. Que diferença faz se for uma bruxa? A mensageira divina é a favorita da rainha dos deuses. Ela certamente derrotará aquela bruxa. Você tem razão. A mensageira da rainha dos deuses jamais perderá para uma simples bruxa. Vamos esperar para ver. As outras matriarcas ecoaram suas palavras, mas suas vozes careciam de convicção, soando mais como uma tentativa de elevar o próprio moral. A matriarca Lesta cerrou os punhos com força. A vida ou a morte agora depende de um mensageiro divino conseguir derrotar aquele mago. Sunan ignorou as matriarcas élficas negras, seu olhar fixo na monstruosidade meio-aranha à sua frente. Um favor divino da deusa aranha, Um leve sorriso curvou os cantos dos lábios de Sunan.
Depois de absorver energia divina inúmeras vezes, ele agora estava intimamente familiarizado com sua aura, sentindo claramente a densa energia divina dentro do monstro. Ele continha mais energia divina do que todos os elfos aracnídeos juntos. Este era claramente um favor divino de nível superior, superando em muitos elfos aracnídeos. Após um momento de reflexão, Sunan entendeu. A deusa aranha provavelmente pressentiu sua intenção de usar a cidade aranha demoníaca como fonte de energia divina e decidiu reduzir suas perdas enviando uma força poderosa. Se a aliança estelar pudesse ser eliminada, seria motivo de comemoração. Se falhasse, pelo menos minimizaria suas perdas. Parece que esta será a última colheita. Sunan sentiu uma pontada de arrependimento. Se a deusa aranha tivesse percebido algumas décadas depois, ele poderia ter conseguido chegar ao primeiro nível de liquefação usando a energia divina. Mas isso era apenas ilusão. A deusa aranha não seria tão lenta. Deixa pra lá, uma grande colheita final também não é ruim. Os olhos de Sunan brilharam enquanto ele encarava a metade aranha favor divino. Para ele, a metade aranha favor divino era um tesouro ambulante. Talvez irritada com o olhar predatório de Sunan, a intenção assassina da metade aranha favor divino finalmente superou sua cautela. Ela soltou um grito agudo e investiu contra Sunan. O fogo demoníaco que cobria seu corpo deixou um rastro de luz roxa no ar, como um meteoro roxo vindo em sua direção. Diante do inimigo em investida, Sunan permaneceu imóvel no ar. Incontáveis gotas prateadas, semelhantes a mercúrio, emergiram de sua pele, envolvendo-o rapidamente em uma esfera líquida prateada e cintilante. No instante seguinte, uma mão enorme saiu da esfera líquida, atingindo a meia-aranha favor divino com a força de um raio. Um estrondo ensurdecedor ecoou quando a meia-aranha favor divino foi lançada ao chão como uma bala de canhão. Bum! Poeira e detrito subiram, e uma cratera profunda apareceu no chão. Depois de esmagar a meia-aranha favor divino no chão, a mão continuou a emergir, seguida por um braço, ombro, cabeça e tronco. De longe, parecia que um gigante prateado estava emergindo da esfera líquida. O gigante prateado então desceu do céu, pousando na frente da meia-aranha favor divino e desferindo um soco. A meia-aranha favor divino lutou para se levantar, suas duas cimitarras se cruzando para bloquear o soco. Bum! O soco atingiu as cimitarras, criando uma onda de choque visível. As 8 patas de aranha da meia-aranha favor divino se curvaram apenas ligeiramente antes de se endireitarem novamente. A força das cimitarras correspondia ao soco. As sobrancelhas de Sunan se arquearam. Esta meia-aranha favor divino era mais forte do que ele esperava. Parecia ter se contido ao lidar com a garota fantoche secreta, provavelmente devido ao ambiente do continente luz estelar, tentando conservar sua força. Independentemente disso, esta meia-aranha favor divino era uma criatura genuína de nível mago, possuindo a força de uma forma gasosa de primeiro nível. Em um confronto direto, tinha o poder de matar o mago em forma gasosa de primeiro nível. Caso contrário, a deusa aranha não a teria criado para lidar com a aliança estelar. Parece que meios comuns não serão suficientes para derrotar esse sujeito. Os olhos de Sunan brilharam, e ele tinha um plano. Os punhos do gigante prateado choveram em rápida sucessão, tão rápidos que quase deixaram imagens residuais. Os baques surdos do impacto se fundiram em um som contínuo. À distância, a meia-aranha favor divino parecia estar envolta em uma tempestade de punhos prateados. No entanto, manteve-se firme, suas cimitarras movendo-se em alta velocidade para criar uma teia de lâminas que bloqueou o ataque. Enquanto trocavam golpes, a meia-aranha favor divino subitamente ergueu suas pernas de aranha e desferiu um golpe violento contra as pernas do gigante prateado. Tão de perto, Sunan não teve tempo de se esquivar, mas não pretendia. As pernas afiadas da aranha, capazes de cortar aço, atingiram as pernas do gigante prateado, mas pareceram afundar em um pântano, desacelerando abruptamente. A meia-aranha favor divino tentou soltar as pernas, mas sentiu uma força pegajosa que a impediu de fazê-lo imediatamente.
Naquele momento, o corpo do gigante ondulou como um lago agitado, e Sunan emergiu repentinamente dele. Entre os dedos indicador e médio da mão direita, ele segurava uma pedra preciosa coberta de runas estranhas. Os sentidos aguçados da meia-aranha a favor divino detectaram algo estranho enquanto ele olhava para a pedra preciosa. Ele puxou as pernas com toda a força e tentou recuar. Já era tarde demais. No instante seguinte, o raio ofuscante rompeu, dominando todo o seu campo de visão. Joia gravada. Explosão de trovão. Como uma técnica avançada de encantamento para tatuagens mágicas, o poder de uma gravação rúnica supera até mesmo magias de terceiro nível. E a joia gravada não só tem mais de 3 vezes a intensidade energética de uma gravura rúnica, como também libera toda a sua energia em uma única explosão devastadora. Embora o custo seja alto e único, ele causa um aumento massivo no dano. Quase instantaneamente, o relâmpago engolfou a aranha semideusa como um maremoto. O trovão ensurdecedor abafou os gritos angustiados da aranha semideusa. Os finos arcos de eletricidade se espalharam por centenas de metros, fazendo com que muitos guerreiros elfos negros que não haviam recuado a tempo se enrijecessem. Antes que pudessem se recuperar, suas cabeças foram esmagadas pelos golems, imunes à paralisia. Ufa! Antes que o brilho do relâmpago se dissipasse, uma figura irrompeu pela luz e avançou em direção aos elfos negros. Criaturas divinas não temem, mas avaliam a situação. Percebendo que não era páreo para Sunan, ela imediatamente decidiu recuar, preservando suas forças. Sunan observou friamente a aranha semideusa recuando, sacudindo o pulso para revelar algo em sua palma. Era uma ponta de lança negra como breu, do tamanho de um dedo mindinho, com padrões semelhantes a relâmpagos em ambos os lados, irradiando uma aura fria e destrutiva. Este era um de seus 2 principais artefatos mágicos atuais, o Trovão Negro. Quando Sunan fechou os dedos, o raio ofuscante rompeu repentinamente de sua palma, rapidamente se fundindo em um objeto longo e alongado. Em um piscar de olhos, Sunan segurou uma lança de relâmpago negro em sua mão. A lança, condensada de puro relâmpago, emitia uma aura aterrorizante e arrepiante. A aranha semideusa imediatamente sentiu isso e mostrou um olhar de choque. Naquele momento, uma aura estranha desceu repentinamente, envolvendo todo o seu corpo. Uma sombra de aranha negra, do tamanho de uma palma, materializou-se lentamente em suas costas. O olhar de Sunan se aguçou e um sorriso frio se espalhou por seu rosto. Então, você não resistiu à tentação de intervir. Enquanto falava, ele repentinamente arremessou a lança negra. Um estrondo sônico que quase estourou os tímpanos e rompeu. A lança negra, como um relâmpago, rasgou o vazio, atingindo as costas da aranha semideusa em um instante. Sentindo a intensa ameaça, a sombra da aranha subitamente se distorceu, transformando-se em uma mão delicada e feminina que pressionou diretamente a lança que se aproximava. Sob o olhar atento de todos, a mão e a lança colidiram, explodindo em uma luz brilhante. Sons claros e abafados se misturaram, e uma onda de choque invisível ondulou para fora, distorcendo o vazio ao redor. Mesmo à distância, os espectadores podiam sentir a pressão energética aterrorizante, quase perdendo a consciência. O tempo pareceu congelar por um instante. Então, a delicada mão se estilhaçou em pedaços, dissipando-se no ar como cinzas. A lança negra perfurou as costas da aranha semideusa, fazendo com que seu corpo se enrijecesse antes de cair no chão como uma pipa quebrada. Sunan ouviu vagamente uma risada maliciosa em seu ouvido. Jovem mago, nos encontraremos novamente. Sunan estreitou os olhos, ignorando-a, e gesticulou com a mão. O cadáver da aranha semideusa ergueu-se do chão, flutuando ao seu lado, e então foi armazenado em seu anel espacial. Sem olhar para o exército dos elfos negros, ele voou direto para a cidade de Bank. Na retaguarda do campo de batalha, as matriarcas elfa-negras olhavam fixamente para a figura de Sunan em retirada, com a cabeça zumbindo e a mente vazia. Elas haviam perdido. O mensageiro divino em quem depositaram tanta esperança estava morto.
Elas até viram claramente que, no momento final, sua reverenciada deusa interviera, mas não conseguiu impedir o ataque do mago. Se nem mesmo a deusa conseguiu deter o mago, que esperança de vitória elas tinham? A cidade de Aranha estava acabada. Naquele momento, o mesmo pensamento surgiu simultaneamente nas mentes das 12 matriarcas elfa-negras. Bum! Como se em resposta aos seus pensamentos, os portões da cidade do banco se abriram e incontáveis golems jorraram de lá, varrendo o campo de batalha como uma inundação. Ao mesmo tempo, o som de passos organizados e densos ecoou de ambas as alas do campo de batalha. Inúmeros cavaleiros montados em panteras da rocha negra e gazelas dragão atacaram de ambas as alas do campo de batalha, como lâminas afiadas que perfuravam rapidamente a batalha e avançavam em direção à retaguarda do acampamento dos elfos negros. Assistindo a essa cena, as matriarcas elfas negras não conseguiram conter o empalidecimento. Capítulo 189. A arte tradicional da chave negra. A morte do mensageiro divino não só despojou a cidade aranha de seu último trunfo, como também abalou completamente o moral do exército dos elfos negros. Uma única investida foi o suficiente para que o exército dos elfos negros se desfizesse, transformando a maré em um massacre unilateral. A batalha estava decidida. As matriarcas dos elfos negros, recuperando os sentidos, imediatamente ordenaram uma retirada. No entanto, sob a perseguição implacável do exército de golems e dos cavaleiros da marca mágica, a retirada rapidamente se transformou em uma fuga caótica. No final, apenas um punhado de sobreviventes conseguiu escapar de volta para a cidade aranha. As perdas nesta batalha foram tão severas que seria um eufemismo dizer que a cidade aranha foi devastada. Com o favor divino da deusa aranha perdido, a cidade aranha não tinha mais valor. Sunan não tinha a intenção de deixá-la intacta e ordenou um ataque imediato à cidade. O exército de golems marchou para a cidade aranha naquele mesmo dia e arrombou os portões da cidade em menos de uma hora, abrindo caminho com massacres. Assim, a cidade das aranhas caiu. A última fortaleza no domínio sudeste do submundo agora pertencia à Aliança Estelar. O domínio sudeste do submundo agora tinha seu único governante. Na torre do esqueleto do dragão, no laboratório, Sunan trouxe de volta os restos mortais do mensageiro divino meio-aranha e imediatamente extraiu a energia divina. Como ele esperava, a energia divina contida no mensageiro divino meio-aranha excedia em muito a dos elfos aracnídeos, totalizando 213 unidades padrão. Para a surpresa de Sunan, a exibição do cubo revelou que essa energia divina não continha apenas corrupção da fé, mas também uma toxina da alma. Essa toxina da alma amaldiçoaria a alma de um mago, causando danos irreversíveis que levariam um tempo considerável para curar. Aquela aranha astuta tinha isso na manga, zombou Sunan. Estava claro que a deusa aranha havia adivinhado sua intenção de coletar energia divina e a havia atado como uma armadilha, na esperança de atacá-lo por trás. Se não fosse pelo cubo, ele talvez não tivesse detectado a armadilha. Verdadeiramente um deus conhecido por sua falsidade, considerando até mesmo a retaliação em caso de derrota. Outro mago poderia ter caído na armadilha da deusa aranha. Felizmente, esse truque foi inútil contra Sunan. Quanto às ameaças veladas que a deusa aranha fizera, Sunan não lhes deu muita importância. Embora ainda não estivesse claro como a deusa aranha conseguira estender sua influência ao continente luz estelar, suas ações sugeriam que ela ainda estava limitada pelas limitações do continente e não conseguia infiltrar grande parte de seu poder. Especialmente agora que ela havia perdido a fé dos elfos negros, juntamente com a falta de sacrifícios e condutos, seria ainda mais difícil para ela se infiltrar no continente luz estelar. Quando as barreiras dimensionais do continente luz estelar fossem restauradas, os magos retornariam. Nesse ponto, mesmo que a deusa aranha tivesse 10 vezes mais coragem, ela não ousaria se infiltrar abertamente no continente luz estelar, muito menos se manifestar. Suas palavras finais não foram nada mais do que o latido de um cachorro louco, e Sunan as descartou como um absurdo.
Talvez seu foco em criar elfos aranhados não tivesse deixado espaço para relíquias sagradas, já que nenhuma podia ser encontrada na Cidade das Aranhas. Apenas algumas estátuas da deusa aranha continham um traço de energia divina. Sunan extraiu toda ela e combinou no cubo. A síntese não apenas eliminou a corrupção da fé, mas também purificou a toxina da alma. Após purificar a energia divina com o cubo, Sunan absorveu imediatamente. Depois de digerir toda a energia divina, sua compensação mental aumentou em 17,57%. Fase Q, 40,19%. Observando os dados no cubo, Sunan suspirou aliviado com um sorriso. Essa onda de energia divina havia sido um banquete, poupando-lhe décadas de cultivo. Mesmo que não tivesse mais energia divina para absorver no futuro, ainda poderia alcançar o primeiro nível da fase líquida em cerca de 200 anos com cultivo sistemático. Além disso, a falta de energia divina não significava que não houvesse outros meios para acelerar seu cultivo. Sunan não havia se esquecido do propósito inicial de atacar a Cidade das Aranhas. Uma das 12 famílias da Cidade das Aranhas, a família Felier, provavelmente continha pistas sobre um dos 3 grandes legados dos magos, a Floresta Negra. Encontrar a Floresta Negra poderia levá-lo a algo que pudesse aprimorar sua condensação mental. Para tanto, Sunan instruiu Xemã especificamente a interrogar a família Felier imediatamente após capturar a Cidade das Aranhas. Os resultados deveriam sair em alguns dias. No entanto, os resultados chegaram mais rápido do que Sunan esperava. No dia seguinte à captura da Cidade das Aranhas, Xemã trouxe a Sunan o que ele queria. Então, um elfo negro forneceu a informação voluntariamente. No escritório, Sunan ergueu uma sobrancelha, surpresa, olhando para Xemã. Sim, mestre. A expressão de Xemã era um tanto peculiar. No dia em que capturamos a Cidade das Aranhas, prendi todos os membros da família Felier, incluindo a matriarca e o líder marcial, e imediatamente os entreguei às esfinges para interrogatório. Todas as elfas negras se recusaram a falar, mas os elfos negros estavam dispostos a cooperar, embora tivessem poucas informações valiosas. Os elfos negros são uma sociedade matriarcal, uma tradição que se originou da influência da Rainha Aranha. Essa divindade feminina favorece as elfas negras, frequentemente concedendo-lhes mais bênçãos do que seus equivalentes masculinos, o que levou ao baixo status dos homens em sua sociedade. Assim, os elfos negros não têm acesso a informações de alto nível, então não é surpresa que não saibam sobre as pistas da Floresta Negra. O que é surpreendente, no entanto, é a teimosia das elfas negras. Parece que a Rainha Aranha tomou alguma atitude, fazendo com que essas elfas negras tivessem uma corrupção de fé mais profunda. Esta é a única explicação para elas preferirem morrer a falar. No entanto, isso torna a elfa negra que voluntariamente forneceu as pistas ainda mais singular. Quem é essa pessoa na família Felier? Perguntou Sunan. O nome dela é Targana. Ela é uma guerreira comum na família Felier, mas é filha da matriarca. A expressão de Sunan tornou-se um tanto peculiar. Uma filha traindo a mãe. Bem, pensando melhor, não é tão estranho. Na sociedade dos elfos negros, repleta de conflitos internos, muitas matriarcas frequentemente tomam o poder traindo suas mães, uma tradição bastante comum entre eles. E se Targana é filha da matriarca, não é surpreendente que ela tenha tido acesso a informações sobre a Floresta Negra. O que Sunan achou surpreendente foi porque Targana, ao contrário das outras elfas negras, não foi afetada pela corrupção da fé. Isso despertou a curiosidade de Sunan. Traga aquela elfa negra aqui. Sim, mestre. Assim que Xemã saiu, Sunan voltou sua atenção para um galho negro sobre a mesa. Este era o item que Targana havia revelado, que Xemã e sua equipe encontraram no templo da família Felier. O galho tinha cerca de 10 centímetros de comprimento e a espessura de um dedo, com uma superfície áspera, semelhante a uma casca, coberta de finos padrões. Ao examiná-lo mais de perto, esses padrões pareciam seguir uma certa regra, sugerindo algum tipo de encantamento.
Na verdade, este não era um ramo comum, mas sim um item mágico. Era também a chave para desbloquear a Floresta Negra. Após colocá-lo no cubo de síntese, Sunan recebeu todas as informações sobre o ramo. Infelizmente, o cubo não fornecia um método específico de uso, então ele precisaria estudá-lo mais a fundo para determinar como usá-lo para encontrar a Floresta Negra. A ideia de descobrir em breve um segundo legado mágico encheu Sunan de alegria. A única coisa que resta é a Cidade da Estrela Cadente. Ele definitivamente precisava adquirir os recursos dos 3 principais legados mágicos. Caso contrário, levaria uma eternidade para avançar para o segundo nível de magia, usando apenas os recursos disponíveis no continente Luz Estelar. Não demorou muito para que Xemã retornasse como uma elfa negra. Ela tinha uma figura alta e esguia, traços delicados e belos, assim como a maioria dos elfos negros. Sua pele de obsidiana, embora não se adequasse à estética humana típica, poderia ser um ponto positivo para alguns. Enquanto Sunan observava Targana, ela também o observava secretamente. A ideia de estar diante do verdadeiro controlador da Aliança Estelar, um poderoso mago que havia matado um mensageiro divino, deixou Targana tenso. Era uma resposta fisiológica involuntária de uma criatura na presença de um ser de poder imensamente superior. Percebendo o nervosismo de Targana, Sunan lançou um feitiço hipnótico, fazendo com que os olhos da elfa negra ficassem vazios e sem vida. Com a força mental atual de Sunan, o feitiço hipnótico era tão poderoso que qualquer um abaixo do nível de um cavaleiro lendário não conseguiria resistir nem por um instante. Ele então contornou a mesa e colocou a mão na cabeça de Targana. Xemã observou a cena com curiosidade, mas não a interrompeu. Após um momento, Sunan encerrou a sondagem mental e retornou à sua mesa. Agora tinha certeza de que Targana não havia sido afetada pela corrupção da fé, provavelmente devido à sua força mental excepcional. A corrupção da fé da Rainha Aranha era um fenômeno generalizado para um indivíduo, desde que sua força mental atingisse um certo limite, ele poderia resistir ou até mesmo se tornar imune a ela. Targana era um daqueles que conseguiam resistir. Eu não esperava encontrar um indivíduo com uma força mental tão alta entre os elfos negros. Uma boa semente para um mago, pensou Sunan. Enquanto ele pensava profundamente, Tashana se recuperou gradualmente. Sua força mental superior fez a elfa negra sentir que algo estava errado. Algo havia acontecido, mas ela não conseguia se lembrar exatamente do que era. Por que você ofereceu a pista voluntariamente? A voz de Sunan quebrou repentinamente o silêncio, assustando Tashana. Ela hesitou e então cerrou os dentes. Todos enlouqueceram, controlados pela Rainha Aranha e por aquele homem. Ela até matou minha melhor amiga. Não quero cair na lábia dela. Se ela quer que todos mantenham a chave negra em segredo, eu mesma conto. Shima olhou para Tashana, surpreso. Ele podia ouvir o ódio em sua voz, e não parecia que ela estivesse fingindo. Sunan disse calmamente: isso é porque eles foram afetados pela corrupção da fé. Corrupção da fé? Tashana parecia confusa. Shima olhou para a expressão de Sunan e começou a explicar a Tashana em voz baixa. Como aprendiz de mago, ele naturalmente sabia sobre a corrupção da fé vinda dos deuses. Após a explicação de Shima, o rosto de Tashana mostrou uma mistura de choque e descrença. Ela nunca imaginara que os chamados deuses fossem criaturas que controlavam seus seguidores por meio da corrupção da fé. Era simplesmente odioso demais. Tashana não duvidava que Sunan e Shima estivessem enganando. Não havia motivo para isso. Por um instante, seu ódio pela Rainha Aranha aumentou ainda mais. Após um momento de silêncio, ela disse de repente: Grande mago, há alguma esperança para o meu povo? Sunan balançou a cabeça levemente. A corrupção da fé não era irreversível, mas revertê-la teria um custo significativo. Ele não podia pagar um preço tão alto apenas para salvar um grupo de elfos negros. O rosto de Tashana se fechou e ela abaixou a cabeça. Grande mago, o que você planeja fazer conosco? Considerando a sua cooperação, pouparei o seu povo.
Enquanto trabalharem diligentemente nas minas, não os executarei. Essa resposta foi completamente inesperada para Tashana. Ela olhou para Sun-an, atordoada. Até Shi-man ficou surpresa. Em sua mente, manter os elfos negros fazia sentido, já que eram menos afetados pela corrupção da fé. No entanto, manter as elfas negras daria mais trabalho do que valia a pena. Com base nos métodos habituais de seu professor, ele sem dúvida teria erradicado as mulheres. Agora, ele estava demonstrando misericórdia por causa daquela elfa negra. Shi-man não pôde deixar de olhar para Tashana, seus pensamentos vagando em uma direção diferente. Será que seu professor havia se afeiçoado àquela elfa negra? Mas as próximas palavras de Sun-an rapidamente dissiparam seus pensamentos. Você tem potencial para se tornar um mago. Gostaria de tentar? Tanto Shi-man quanto Tashana ficaram atordoados. Um aprendiz de mago elfo negro. O professor está brincando. Mas então Shi-man percebeu que não havia nenhuma regra que proibisse elfos negros de se tornarem magos. Ele simplesmente nunca tinha visto um aprendiz de mago que não fosse humano. Então, inconscientemente, presumiu que esse era um caminho exclusivamente humano. Tashana ficou igualmente surpresa, mas não conseguiu evitar uma onda de entusiasmo. O quão poderosos os magos eram já havia sido provado pelo homem à sua frente. Nem mesmo um mensageiro divino poderia enfrentá-lo. Mesmo que ela só conseguisse atingir metade, não, um terço do poder dele, seria o suficiente para dominar o submundo. Tashana não era tola. Ela sabia que aquela era uma oportunidade única na vida e concordou imediatamente, sem hesitar. Sun-an assentiu, satisfeito. A partir de hoje, você é um aluno oficial da Academia Luz Estelar. Trabalhe duro e, se tiver alguma dúvida, pode vir falar comigo quando eu estiver lá. Sim, obrigada, grande mago, disse Tashana, mal contendo a alegria. Shi-man olhou com inveja. Nunca vira um aluno receber tanto favor de seu professor. Shi-man então levou Tashana embora, enquanto Sun-an se recostava na cadeira, imerso em pensamentos. Magos não eram exclusividade dos humanos. Outras raças também já haviam produzido magos, embora fossem extremamente raros. E quase todos eram semi-humanos, semelhantes aos humanos. Afinal, o conhecimento mágico existente foi quase inteiramente criado com os humanos em mente. Outras raças inevitavelmente enfrentariam incompatibilidade cultural e teriam muito mais dificuldade para aprender e praticar. Era raro encontrar um elfo negro com potencial para se tornar um mago, e um com um talento tão excepcional. Esta era a oportunidade perfeita para ver como um mago semi-humano se comparava a um mago humano. Capítulo 199. A chave ainda é Sun-an. Com a queda da Cidade Aranha, a região sudeste do mundo subterrâneo estava completamente sob o controle da Aliança Estelar. A guerra na região sudeste havia chegado ao fim, e o foco agora se voltava para o desenvolvimento e a exploração. Em toda a região sudeste, a Aliança Estelar quase não enfrentava ameaças externas. Portanto, além de deixar um pequeno número de tropas para defesa, a maioria das forças militares foi gradualmente transferida para a frente noroeste. Na Torre do Esqueleto do Dragão, no escritório, Sun-an revisava os últimos relatórios de batalha. A guerra na região noroeste progredia sem problemas. Após uma série de derrotas devastadoras, a Aliança Estelar caída havia se desintegrado essencialmente, existindo apenas nominalmente, com cada facção lutando por sua própria sobrevivência. O próximo passo era eliminar cada uma dessas facções, uma por uma. No máximo, levaria de 4 a 5 anos para conquistar completamente a região noroeste. Até lá, todo o mundo subterrâneo estaria ao alcance da Aliança Estelar. Pensar nisso fez Sun-an sorrir. Em seu plano, o mundo subterrâneo era um elemento crucial, talvez até mais importante que o mundo da superfície. O mundo subterrâneo era rico em recursos, especialmente vários metais minerais, essenciais para a construção de uma Torre dos Magos. Uma Torre dos Magos, em essência, era uma fortaleza maciça capaz de abrigar e treinar milhares de pessoas. A quantidade de materiais básicos de construção necessária era enorme.
Materiais como pedra e metal eram medidos em dezenas de milhares de toneladas. Sem apoio financeiro suficiente, nem mesmo a estrutura de uma Torre dos Magos poderia ser construída, muito menos as várias instalações de grande escala que se seguiram. Durante a Era dos Magos, qualquer mago capaz de construir uma Torre dos Magos geralmente controlava pelo menos uma base privada ou um plano colonizado. A intenção de Sunan era transformar o mundo subterrâneo em sua base privada, fornecendo vários recursos e materiais para seu desenvolvimento futuro. Quanto ao mundo da superfície, ele servia atualmente como um mercado para os bens da Aliança Estelar e uma fonte de novos talentos para a Academia Luz Estelar. Vale a pena notar que a guerra na superfície também progredia sem problemas. A guerra de unificação do Império Luz Estelar estava em seus estágios finais, com apenas alguns países ainda resistindo, mas sua derrota era apenas uma questão de tempo. De acordo com os relatórios de batalha, o Império Luz Estelar encerraria a guerra na região sudeste em, no máximo, 2 anos. Após um período de descanso e recuperação, eles provavelmente lançariam uma campanha para conquistar a região noroeste. Encerrando o relatório da batalha e deixando de lado, Sunan olhou para as donzelas bonecas secretas, que estavam de pé, uma de cada lado de sua mesa. A batalha contra a Meia-Aranha tocada pelo Deus havia provado as capacidades de combate das bonecas secretas. Apesar de estar em desvantagem durante toda a luta, o oponente era um poderoso tocado pelo Deus, capaz de enfrentar o mago em combate direto. Honestamente, as donzelas bonecas secretas tiveram um desempenho admirável. Afinal, até ele teve que usar uma pedra preciosa gravada e o trovão negro para derrotar a Meia-Aranha tocada pelo Deus. No entanto, essa batalha também expôs uma fraqueza nas bonecas secretas: defesa insuficiente. Seus corpos construídos em diamante eram virtualmente indestrutíveis contra oponentes abaixo do nível de mago. Mas, ao enfrentar séries de nível superior, elas falhavam. Caso contrário, a boneca secreta não teria perdido um braço para a Meia-Aranha tocada pelo Deus. Ele precisava encontrar uma maneira de fortalecer as defesas da boneca secreta. Caso contrário, na próxima vez que encontrassem um oponente semelhante, a falta de defesa ainda seria uma falha fatal. Criar diamantes mágicos com dureza maior para substituir os materiais atuais do corpo é ineficiente e aumentaria significativamente os custos. Aumentar as runas de encantamento defensivas. Não, as runas de encantamento atuais já estão no limite. A menos que encontremos materiais superiores ao mithril, não podemos adicionar mais runas de encantamento. Várias ideias passaram pela cabeça de Sunan, mas ele as descartou rapidamente. A condição necessária para concretizar essas ideias era uma melhoria nos materiais. Com o cubo de síntese, conseguir isso não era difícil, mas o custo dispararia. No final, o custo poderia chegar a 1 milhão de moedas de ouro, o que Sunan não poderia aceitar. Mesmo controlando metade do mundo subterrâneo, ele não podia se dar ao luxo de tamanha extravagância. Precisava economizar recursos para construir a Torre do Mago e não podia desperdiçar muito com isso. Claro, o principal problema era a baixa relação custo-benefício. Depois de muita reflexão, uma ideia repentina ocorreu a Sunan. Se não conseguisse melhorar a estrutura corporal, poderia pensar em soluções externas. Por exemplo, itens mágicos. As bonecas secretas não tinham energia espiritual e não podiam ativar itens mágicos, mas ele poderia incorporar itens mágicos em seus corpos e modificar o método de ativação para que pudessem ser ativados por partículas de energia. Em termos simples, seria como um equipamento externo para um robô. Na verdade, ambas as bonecas secretas já possuíam o Anel da Proteção Suprema incorporado em seus corpos. Se não fosse pelo fato de os artefatos serem de nível muito alto para serem incorporados, Sunan teria instalado uma zona proibida, o que teria aumentado significativamente suas defesas. No entanto, a zona proibida está fora de questão, mas o núcleo do padrão mágico pode ser tentado. O núcleo do padrão mágico é um item mágico poderoso com capacidades ofensivas e defensivas.
Se a marionete puder integrar o núcleo do padrão mágico, não apenas aumentará significativamente seu poder defensivo, mas também diversificará seus métodos ofensivos. Originalmente, a maior diferença entre marionetes e magos em termos de poder de combate era a falta de habilidades inatas. O núcleo do padrão mágico pode, sem dúvida, compensar isso, estreitando a lacuna entre marionetes e magos. Quanto mais Sun An pensava sobre isso, mais viável parecia. O único problema era que o núcleo do padrão mágico depende fortemente do consumo de energia mental. Sua fonte de energia precisaria ser alterada para que a marionete a utilizasse. Conseguir isso não seria fácil. No entanto, se bem sucedido, a força de combate da marionete provavelmente poderia ser aumentada a um nível comparável ao de uma divindade meio-aranha. Sem hesitar, Sun An adicionou planos de aprimoramento do núcleo do padrão mágico aos seus planos futuros. Este seria um longo projeto de pesquisa. Depois, Sun An olhou para o galho negro como azeviche em sua mão. Esse galho era chamado de chave negra, que, como o nome sugere, era a chave para abrir a Floresta Negra. Através de sua pesquisa, Sun An já havia compreendido o uso básico da chave negra. Ele também descobriu que a chave negra absorvia continuamente partículas de energia do ar ao redor em um ritmo lento. Estimava-se que levaria cerca de 3 anos para carregar completamente. Com base nisso, Sun An especulou que a Floresta Negra, assim como a Torre das Muitas Estrelas, só se abriria em intervalos específicos. A próxima abertura da Floresta Negra provavelmente ocorreria em 3 anos. Espero que me traga algumas surpresas, murmurou Sun An, com os olhos brilhando. Após o incidente na Torre das Muitas Estrelas, ele não nutria mais nenhuma ideia romântica sobre os chamados legados mágicos. A Floresta Negra provavelmente era uma instalação usada por uma facção mágica para recrutar pessoas à força, preparando o terreno para seu eventual retorno e construindo sua influência. Para obter os recursos lá dentro, outra grande batalha provavelmente aconteceria. Apesar de ter ascendido ao posto de mago e ser muito mais forte do que na Torre das Muitas Estrelas, Sun An não subestimaria a Floresta Negra. Afinal, era um legado mágico, e qualquer coisa que envolvesse magos não deveria ser encarada levianamente. Ninguém sabia os perigos que a espreitavam. Mais importante ainda, a Floresta Negra poderia estar conectada à deusa aranha. A família Filier guardava a chave para a Floresta Negra há tantos anos, e Sun An achava difícil acreditar que a deusa aranha fosse completamente indiferente. Ela talvez já tivesse estendido sua influência para a Floresta Negra. Além disso, a capacidade da deusa aranha de interferir no continente luz estelar poderia estar ligada à Floresta Negra. Embora fosse apenas um palpite, Sun An não ignoraria nenhum risco potencial. Preciso estar totalmente preparado antes de entrar na Floresta Negra, pensou Sun An profundamente. Em apenas 3 anos, sem uma grande quantidade de energia divina para absorver, seu refinamento mental não melhoraria significativamente. Ele teria que buscar soluções externas. Assim que a pesquisa sobre o núcleo do padrão mágico estiver concluída, devo refinar mais marionetes. Também devo preparar mais gemas para gravação. Com meu refinamento mental atual, devo ser capaz de tentar aumentar a quantidade de síntese para 20. Também preciso fabricar mais armas do Trovão Negro. O poder do Trovão Negro, demonstrado na batalha contra a divindade meio-aranha, deixou Sun An muito satisfeito. Nesse estágio, o Trovão Negro era indiscutivelmente sua ferramenta ofensiva mais poderosa. Mesmo um metal líquido, em termos de dano instantâneo, não se comparava ao Trovão Negro. Um trunfo tão poderoso era naturalmente melhor em maior número. No entanto, Sun An possuía apenas 2 armas do Trovão Negro. Para fabricar mais, ele precisaria de uma grande quantidade de pedras do trovão. Parece que preciso fazer uma viagem ao plano elemental do relâmpago em breve. Entre os muitos planos elementais, o plano elemental do fogo e o plano elemental do relâmpago eram os mais perigosos e os menos hospitaleiros à vida. Por exemplo, o plano elemental do fogo era repleto de mares impetuosos, onde o calor aterrorizante podia transformar um cavaleiro em cinzas instantaneamente ao entrar.
O plano elemental do relâmpago, por outro lado, era repleto de inúmeras camadas de nuvens de tempestade, com uma densa barragem de raios caindo do céu a cada segundo. Alguém poderia ser facilmente atingido por um raio enquanto caminhava. Sem medidas de proteção suficientes, alguém provavelmente seria reduzido a cinzas por um raio antes de chegar longe no plano elemental do relâmpago. Além disso, os espíritos elementais dos planos elementares do fogo e do relâmpago eram extremamente problemáticos. Se tivesse sido logo após sua ascensão, Sunan jamais teria pisado no plano elemental do relâmpago. No entanto, agora com a zona proibida, o trovão negro e outros trunfos, e seu refinamento mental ultrapassando 40%, ele tinha forças para tentar explorar o plano elemental do relâmpago. Contanto que não nos aventuremos nos territórios centrais, ser cauteloso deve nos manter seguros. Reino Aurora, capital, Cidade Aurora. Trevor Janji entrou na sala do conselho e encontrou o espaçoso salão já lotado de pessoas. Além da família real, os nobres mais proeminentes do reino também estavam reunidos ali. Parece que a pressão do Império Luz Estelar é imensa. Os olhos de Trevor piscaram. Entre essas pessoas, havia muitos que geralmente eram inimigos ferrenhos, sempre prontos para desembainhar suas espadas à menor provocação. Agora, eles estavam sentados calmamente, um sinal claro da imensa pressão que o Império Luz Estelar estava exercendo, forçando-os a deixar temporariamente de lado sua inimizade e se unir contra uma ameaça comum. Trevor compreendia a situação. O Reino Aurora estava situado na extremidade noroeste do domínio, fazendo fronteira com os territórios do sudeste. Era a nação mais próxima do crescente e poderoso Império Luz Estelar. Em caso de guerra, o Reino Aurora seria o primeiro a enfrentar o impacto do ataque, e não era exagero dizer que o reino estava em um momento crítico. Trevor, obrigado por vir pessoalmente. Ao ver Trevor, o rei Aurora, sentado à cabeceira da mesa, levantou-se para cumprimentá-lo. Os nobres, que discutiam ruidosamente, silenciaram e se levantaram para recebê-lo. Como o único aprendiz de mago de terceiro nível no Reino Aurora, Trevor Janji ocupava uma posição de grande respeito, e até mesmo o rei o tratava com a máxima deferência. Após uma breve troca de gentilezas, Trevor sentou-se ao lado do rei. Assim que se sentou, o rei Aurora não perdeu tempo em falar. Trevor, tenho certeza de que você já ouviu falar da situação no domínio sudeste. O que pensa? Trevor escolheu cuidadosamente as palavras antes de responder. Majestade, cada ação que o Império Luz Estelar tomou até agora prova que eles têm grandes ambições. Eles não se contentarão apenas com o domínio sudeste. Assim que consolidarem seus novos territórios, sem dúvida voltarão seus olhos para o domínio noroeste. De fato, era isso que eu temia. O rei Aurora suspirou, com o rosto anuviado de preocupação. Na verdade, qualquer pessoa com visão clara conseguia enxergar as intenções do Império Luz Estelar. Se alguma nação estivesse na posição do Império Luz Estelar, com o poder de conquistar o continente Luz Estelar, faria as mesmas escolhas. Trevor, o que você acha que devemos fazer? Perguntou o rei Aurora, com a voz carregada de ansiedade. A família real e os nobres presentes também olharam para Trevor com olhos esperançosos. Eles haviam discutido por horas, mas não conseguiam encontrar uma solução viável. Agora, só lhes restava esperar que aquele homem sábio e engenhoso lhes mostrasse um caminho claro a seguir. Sob os olhares expectantes da Assembleia, Trevor silenciou por um momento antes de falar lentamente. Majestade, acredito que render-se ao Império Luz Estelar não seja uma má opção. Suas palavras causaram uma onda de choque entre os presentes. Trevor permaneceu imperturbável e continuou. O Ducado Flor Espinhoso, no domínio sudeste, rendeu-se ao Império Luz Estelar, e os membros de sua família real não foram expurgados. Em vez disso, receberam o status de família ducal, e a maioria da baixa nobreza manteve suas terras. Acredito que nosso reino pode seguir um caminho semelhante. O salão mergulhou em um silêncio sinistro. O rei Aurora e os membros da família real demonstraram expressões de incerteza.
Embora o status de uma família ducal fosse respeitável, era insignificante em comparação com o governo de um reino. A rendição inevitavelmente levaria a uma perda significativa de poder e status, o que eles achavam difícil de aceitar. Os outros nobres também pareciam hesitantes. Embora a maioria dos nobres do Ducado Flor Espinhoso tenha mantido suas terras, ninguém podia garantir que estariam entre essa maioria. Além disso, não havia garantia de que o Reino Aurora receberia o mesmo tratamento que o Ducado da Flor Espinhosa, a menos que o Imperador do Império da Luz Estelar o garantisse pessoalmente. Após uma longa pausa, o Rei Aurora quebrou o silêncio, com a voz tensa. Existe alguma outra opção? Trevor suspirou interiormente, sabendo que o rei ainda relutava em abrir mão de seu poder e status. Ele havia previsto isso e estava pronto com o segundo plano. O Império da Luz Estelar tem um exército formidável, mas se as nações do Noroeste se unirem, poderemos ter uma chance de lutar. A chave é Sunan. O nome Sunan parecia carregar uma certa magia, fazendo com que as expressões dos presentes no salão mudassem instantaneamente. A essa altura, a reputação de Sunan já havia se espalhado por todo o continente, especialmente entre aprendizes de mago, famílias reais e a alta nobreza. Todos sabiam que o Império da Luz Estelar havia produzido um mago de pleno direito. Ao ascender a esse posto, Sunan eliminou rápida e decisivamente mais de uma dúzia de aprendizes de mago de terceiro nível do Conselho da Verdade, exibindo o poder avassalador de um verdadeiro mago para todo o continente. Quando essa notícia chegou ao domínio noroeste, causou um rebuliço significativo. Capítulo 200. O plano elemental do relâmpago. Na região noroeste do continente, o Conselho da Verdade é a organização bruxa mais notória. Apesar de sua infâmia, não há como negar que o Conselho da Verdade é o principal grupo bruxo do noroeste, tendo reprimido outros bruxos por séculos, deixando-os fervilhando de ressentimento, mas impotentes para agir. No entanto, essa formidável organização bruxa foi destruída sem esforço por Sunan. Isso demonstra o verdadeiro poder de um bruxo de pleno direito. Além disso, esse bruxo é irmão biológico do Imperador Estrelado. Se ele interviesse, mesmo as forças combinadas das nações da região noroeste não seriam páreo para os dois irmãos. Todos os presentes estavam bem cientes disso. Mas saber e agir são duas coisas diferentes. Eles não tinham ideia de como combater um bruxo poderoso o suficiente para destruir o Conselho da Verdade. Trevor não esperava que eles encontrassem uma solução. Após uma breve pausa, ele continuou. Embora Sunan seja poderoso, ele não é invencível. Ao unir todos os aprendizes de mago de terceiro nível do noroeste, temos uma chance de derrotá-lo. Os olhos do Rei Aurora brilharam com isso, mas ele hesitou rapidamente. Mas como unimos todos os aprendizes de mago de terceiro nível? Aprendizes de mago de terceiro nível são tratados como convidados de honra pelas famílias reais, nobres e grandes aristocratas de cada nação. Seu status é comparável ao de um rei, e o Reino Aurora não tem o prestígio necessário para conquistá-los. Podemos persuadir a família Rousseau a intervir, disse Trevor com um olhar determinado. A família Rousseau tem imenso prestígio nos círculos bruxos do noroeste. Se eles assumirem a liderança, os outros certamente os seguirão. A união é uma coisa boa para todos. Eles certamente não querem ver o Império Estrelado unificar o noroeste. O Rei Aurora estava convencido e assentiu vigorosamente. Tudo bem, escreverei para Fadcado Rousseau imediatamente. Academia Estrelada, prédio de ensino. Assim que a aula terminou, Donou arrastou Fleming para fora da sala de aula e correu para o refeitório. Anda logo, ouvi dizer que o prato especial do refeitório hoje são frutas Cés. Se nos atrasarmos, elas vão acabar. Fleming suspirou. São só frutas Cés. A essência floral lua prateada também pode aumentar a atividade mental e custa o mesmo. Vale mesmo a pena ficar tão agitado? Como você pode compará-las? Zombou Donou. Uma salada de frutas Cés tem um gosto muito melhor do que a essência floral lua prateada. Pelo mesmo preço, por que você não escolheria frutas Cés? Ele gesticulou ao redor delas.
Olha, todos estão correndo para pegar as frutas Cés. Fleming olhou ao redor e de fato viu muitos estudantes correndo na mesma direção, algo que ele raramente via. Coçando a bochecha, Fleming não conseguia entender por que o paladar era tão importante. Ao ver sua expressão, Donoue revirou os olhos. Esqueça, seu rato de biblioteca não entenderia. Desde que Donoue descobriu que Fleming havia concluído 3 cursos básicos em apenas meio mês, ele o apelidou de rato de biblioteca. Com Fleming concluindo seus cursos básicos em apenas 2 anos e iniciando os avançados, o apelido de rato de biblioteca se espalhou por toda a academia. Donoue admirava genuinamente o amigo. Afinal, Fleming havia dominado a técnica de meditação do anel estelar em apenas 18 dias e construído seu primeiro anel estelar em cerca de 9 meses. Na Academia Estrelada, esse recorde só perdia para os veteranos Xemã, Cole e Tan. Esses 3 eram amplamente reconhecidos como líderes entre os alunos da Academia Estrelada, agora liderando exércitos na conquista do mundo subterrâneo. Ser mencionado ao mesmo tempo que esses 3 era uma prova do talento excepcional de Fleming. Muitas pessoas elogiavam o talento excepcional de Fleming, mas apenas Donoue sabia o quanto ele trabalhava duro, dedicando quase toda a sua energia ao cultivo e aos estudos. Donoue raramente via Fleming em qualquer atividade de lazer. No máximo, ele ficava olhando para os espíritos aquáticos no refeitório. Por isso, Donoue o provocava, sugerindo que, assim que dominasse o feitiço da invocação de monstros de primeiro nível, tentasse invocar um espírito aquático e convencê-lo a assinar um contrato para se tornar uma empregada. Fleming ficara bastante intrigado com a ideia. Correndo o mais rápido que podiam, os 2 finalmente conseguiram 2 porções de frutas Cés antes que acabassem. Após uma refeição satisfatória, Donoue saiu do refeitório e soltou um suspiro de satisfação. Os efeitos da última essência floral lua prateada acabaram de passar. As frutas Cés vão me sustentar por 10 dias. Fleming, para onde você vai agora? Para a biblioteca ou para o salão de missões? Donoue perguntou, mas não recebeu resposta de Fleming. Virando a cabeça, percebeu que este último olhava fixamente para algo. O que houve? Seguindo o olhar de Fleming, Donoue viu uma multidão de pessoas correndo na mesma direção, com os rostos cheios de entusiasmo. O que está acontecendo? Perguntou Donoue, surpreso. Fleming balançou a cabeça, igualmente curioso. Ao ver isso, Donoue decidiu se aproximar de um aluno de aparência amigável e perguntou: Irmão, para onde vocês estão indo? Para os portões da faculdade, respondeu o aluno, olhando para eles com surpresa. Vocês não sabem. O Sr. Xemã e o Sr. Arthur voltaram do submundo hoje. Com isso, ele saiu apressado. Sr. Xemã. Os olhos de Donoue brilharam. E imediatamente puxou Fleming em direção aos portões. Vamos ver. Desta vez, Fleming não se opôs. Ele ouvira muitas histórias sobre Xemã na faculdade, mas nunca o vira pessoalmente. Estava bastante curioso. Os 2 correram para os portões da faculdade bem a tempo de ver uma multidão cercando um homem e uma mulher entrando. A mulher era incrivelmente bonita, com um sorriso caloroso e acessível, exalando uma aura gentil e graciosa. Fleming a reconheceu imediatamente como a veterana Arthur. Ele ouvira dizer que ela era gentil e querida entre os alunos, com muitos veteranos a admirando, embora ninguém soubesse se ela tinha um namorado. O homem ao lado dela era, sem dúvida, o veterano Xemã. Embora não fosse particularmente bonito, tinha um comportamento sereno e firme, claramente uma pessoa de caráter estável. Xemã e Arthur estavam cercados por uma multidão de veteranos, deixando os calouros, como Donoue e Fleming, observando de longe. Ouvi dizer que o veterano Xemã já construiu seu 7º anel estelar. Nossa, tão rápido! Então ele é quase um aprendiz de mago de 3º nível. O próprio mentor viajante disse: o Sr. Xemã provavelmente vai conseguir se destacar e avançar antes de completar 50 anos. Isso é incrível. Ficarei grato se puder me tornar um aprendiz de mago de 2º nível aos 50. Não é à toa que ele é o discípulo favorito de Lord Suna.
Ouvindo a conversa animada ao seu redor, Fleming não pôde deixar de sentir uma pontada de inveja. Ele também queria se tornar um aprendiz de mago excepcional como o Sr. Shaman. Conforme Shaman e a multidão se afastavam, Fleming se virou para sair. "Para onde vocês estão indo?" perguntou Donoe. "Para a sala de meditação", respondeu Fleming, acenando com a mão sem se virar. Em vez de ficar parado ali, ele poderia muito bem voltar e se concentrar em seu treinamento. Um dia, ele se tornaria alguém invejado pelos outros. Finalmente conseguindo escapar da multidão, Shaman soltou um longo suspiro ao se aproximar da porta do dormitório. Felizmente, os aprendizes de mago de segundo nível tinham suas próprias vilas particulares no campus, ou ele nunca teria conseguido escapar tão facilmente. "Ser o melhor aluno não é fácil, né?" provocou Arthur com um sorriso. "Não zombe de mim", disse Shaman com um sorriso irônico. Ele não tinha certeza de como havia conquistado o título de melhor aluno. Arthur provocou um pouco mais antes de ir direto ao ponto. "Quais são seus planos agora que voltou?" "Vou me concentrar no meu treinamento por alguns anos", disse Shaman, com a decisão já tomada. "Acumulei muitos pontos de contribuição durante a guerra, o suficiente para durar um bom tempo. Vou me dedicar ao meu treinamento e tentar progredir e avançar o mais rápido possível." Arthur assentiu, sem surpresa. Ela tinha um mesmo plano. "Vamos trabalhar duro." No topo da torre do esqueleto do dragão, no centro de controle, o salão cercado pela galáxia e pelas estrelas parecia flutuar no universo, um espaço branco imaculado. Sunan estava ao lado da piscina elemental, examinando os padrões em sua superfície. Pensando bem, é hora de expandir a piscina elemental. Quando assumiu o controle da torre do esqueleto do dragão, ele não era um mago e só podia consertar a piscina elemental. Mas agora, as coisas eram diferentes. Ele tinha o poder de construir uma piscina elemental e podia levá-la ao próximo nível. Expandir a piscina elemental é um bom começo. Também me ajudará a praticar a construção da piscina elemental na minha própria torre de mago. A piscina elemental em uma torre de mago era muito maior e mais complexa de construir do que a da torre do esqueleto do dragão. Sunan sentiu que era essencial ganhar alguma experiência primeiro. "Começarei o projeto quando retornar do plano elemental do relâmpago." Reunindo seus pensamentos, Sunan pegou uma pedra preciosa como meio, canalizou o poder da piscina elemental para abrir um portal elemental e atravessou-o. Sua visão clareou de repente, e uma sensação de leveza o invadiu. A estranha sensação durou vários segundos antes que ele sentisse o chão firme sob seus pés. Os olhos de Sunan se abriram de repente, revelando uma paisagem desolada e o estrondo de um trovão distante. "Este é o plano elemental do relâmpago?" Ele olhou ao redor, vendo apenas terra árida. Não havia plantas, nem rochas irregulares, apenas crateras queimadas que se estendiam até onde a vista alcançava, como se a terra tivesse sido bombardeada por fogo de artilharia implacável. A terra queimada se estendia infinitamente, sem sinal de um fim à vista. Olhando para cima, ele viu um céu envolto em névoa, com relâmpagos riscando as nuvens. Flashes de luz roxa iluminavam o céu, e parecia que dragões planavam através da tempestade. Os olhos de Sunan se arregalaram de espanto. Não importava quantas vezes ele visse isso, a visão nunca deixava de inspirar admiração. Ninguém jamais havia explorado completamente a extensão de um plano elemental, já que seus limites se estendiam infinitamente. Veja o plano elemental do relâmpago, por exemplo. Ele continha inúmeros espaços elementais do relâmpago, cada um com suas próprias características únicas. Alguns eram terrenos baldios escaldados por relâmpagos intermináveis. Outros eram repletos de nuvens turbulentas e mares tempestuosos. Alguns até possuíam uma única esfera de relâmpago puro. Independentemente de suas características únicas, todos os espaços elementais do relâmpago compartilhavam uma coisa em comum: eram incrivelmente perigosos. O perigo não vinha apenas dos raios onipresentes que podiam cair a qualquer momento. A verdadeira ameaça vinha dos espíritos elementais que habitavam esses planos.
Os espíritos elementais eram seres compostos inteiramente de partículas de energia elemental. Em certo sentido, podiam ser vistos como energia elemental com vontade própria. Na maior parte do tempo, viviam em seus respectivos planos elementais, aventurando-se apenas ocasionalmente no plano material ou em outros planos externos quando invocados por um conjurador. Diferentes tipos de espíritos elementais tinham personalidades diferentes. Os elementais do vento e da água eram geralmente de temperamento brando. Os elementais da terra eram geralmente lentos e constantes. Os elementais do fogo eram sinônimos de agressividade. Os elementais do relâmpago eram ligeiramente superiores aos elementais do fogo, mas ainda eram altamente voláteis e combativos. Os espíritos elementais variavam em força. Espíritos elementais mais fracos podiam ser facilmente derrotados por um aprendiz de mago de segundo nível. Espíritos elementais mais fortes, no entanto, podiam até representar um desafio para aprendizes de mago de terceiro nível. Gigantes elementais, o nível imediatamente superior, eram poderosos o suficiente para rivalizar com magos de pleno direito. Quanto aos níveis ainda mais elevados, como anciões elementais e lordes elementais, estavam muito além das capacidades atuais de Suna. Lordes elementais, em particular, possuíam força pelo menos de nível semideus, sendo os mais poderosos capazes de igualar-se a divindades em combate. O plano elemental do relâmpago era um reino caótico em constante conflito, com numerosos lordes elementais competindo pelo domínio. Mesmo um lorde elemental menos conhecido tinha o poder de superar muitas divindades fracas. Suna não ousava adentrar os espaços elementais controlados por essas entidades poderosas. Os planos elementais eram vastos e ilimitados, e cada vez que um portal elemental se abria, levava a um espaço elemental aleatório. Felizmente, sua sorte o manteve, e o espaço elemental em que entrou tinha uma concentração relativamente baixa de partículas de energia. Era improvável que abrigasse um lorde elemental ou um ancião. Quanto aos gigantes elementais, contanto que se mantivesse longe das regiões mais profundas, estaria seguro. Recuperando a compostura, Suna ativou seu anel de proteção suprema. A habilidade Zona Proibida recarregava muito lentamente, então ele planejou usá-la apenas em emergências. Feito isso, ele começou a andar. O plano elemental do relâmpago não tinha terreno distinguível, tornando impossível navegar de memória. No entanto, ele não precisava se preocupar com isso, pois poderia simplesmente abrir um novo portal espacial para retornar. Tudo o que ele precisava fazer era ser cauteloso e evitar áreas com altas concentrações de energia elemental do relâmpago, particularmente as regiões do núcleo. 1. O trovão ensurdecedor não cessava, com raios atingindo o chão a cada poucos segundos, lançando pedras e detritos. Era evidente que as crateras queimadas eram o resultado desses impactos constantes. Mesmo a olho nu, era possível sentir o imenso poder desses raios. Qualquer coisa abaixo do nível de um cavaleiro lendário seria obliterada com um único golpe. E isso apenas em uma área com concentrações relativamente menores de raios. Mais profundamente, o poder dos raios só aumentava. Sem a força de um mago completo, vir aqui é uma sentença de morte, Suna refletiu consigo mesmo.